Preste atenção no que você vai ouvir agora. Está escrito no Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartavam com suas carnes. Apocalipse, capítulo 19. O texto inicia-se no versículo 11. Do 11 vai até o versículo 21. Do 11 ao 21. Aqui se trata da volta do Messias, quando Jesus voltar nas nuvens do céu com seus exércitos de anjos para dar a cada um segundo o que merece. É a segunda volta de Cristo. E nesse versículo que você acabou de ouvir, o anticristo, o falso profeta, esses dois últimos que vão imperar, dominar a terra inteira, eles serão, conforme está escrito aqui nesse texto, eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia descreve no livro do Apocalipse como a segunda morte. A segunda morte. Então, esse lago de fogo não é o inferno. Não é o inferno. Vou provar para você, pela Bíblia, que esse lago de fogo não é o inferno. E não existe só o inferno. É uma palavra, uma tradução. Em outras traduções, pegando do original lá, do grego, que significa sepultura. Essa palavra inferno é em nossa língua moderna. Mas lá, na linguagem original, não está escrito inferno, está escrito sepultura. Mas não é a sepultura como um cemitério, um caixão dentro de um túmulo, numa cova. Não, é o além da sepultura. O além da sepultura. É o que vem depois da morte, meu amado irmão. Porque nós todos, os seres humanos, somos eternos. Nós somos eternos. Os bons e os maus. Você não morre para sempre, como as criaturas, as aves, os animais, que têm o seu tempo de vida. Nós, seres humanos, fomos feitos por Deus para viver eternamente, seja bons ou seja maus. Mas para onde vai essa gente? Para onde vai essa gente quando elas morrem? Acompanhem comigo, Apocalipse, capítulo agora é o 20. Nós estávamos no 19, a volta de Cristo. O que ele faz com o último imperador, mau e perverso, que é o anticristo, falso profeta. O que ele faz? Lança-os no lago de fogo, diretamente lá. Não passa pelo inferno, não é lançado no inferno. Inferno, sepultura. Sheol, sepultura, no grego, Hades, Tártaro, em outras línguas. Traduzindo para a nossa língua portuguesa, inferno. Então, amados irmãos, a questão de versão da Bíblia, edições, traduções, são miríades de milhares. Católicas, pentecostais, evangélicas, cristãs, miríades de milhares de tradução. Cada um procurando trazer do original para a língua do seu país. Isso é a transcrição de uma língua para diversas línguas. E aí há muitos erros na linguagem. Sim, erro. Quando você tenta adaptar uma linguagem antiga para uma linguagem moderna e nova, sempre vai haver erros. Não é erros de Deus, do Espírito Santo, não é erros da Bíblia em si, sagrada, mas são erros dos tradutores. Até erro ortográfico nós encontramos nos livros, erro de pontuação, ortografia, na nossa língua. Estamos falando da linguagem portuguesa, mas há mais de 300 tipos de língua no mundo.
E quando se traz da tradução original para as diversas línguas, tentando modernizar a palavra de Deus, com isso vem diversos erros em todos os livros. Por isso há tanta divisão, tanta perturbação e confusão, e gente se dividindo por causa da interpretação e das traduções. É por causa disso. Por isso se dividem tanto. Não, a Bíblia diz isso, não diz aquilo. Então é preciso estudar em diversas traduções, sim. Mesmo assim, vamos precisar do Espírito Santo, o mesmo Espírito que iluminou os antigos profetas para escrever o que eles escreveram. Mesmo o que eles têm lá, em Roma, em Jerusalém, dos mais originais, dos textos originais, em pergaminhos, em fragmentos de barro ou de pedra, a linguagem antiga, mesmo assim, na transcrição, dessa transcrição, existe uma interpretação, existe uma tradução nova, e aí há erros. O Espírito Santo corrige, sim, o Espírito Santo ilumina e nos faz entender, mesmo sem ter estudos. O estudo é importante, mas só o estudo não basta. Só o estudo não basta. É preciso ter o Espírito Santo. E ninguém na face da terra vai saber ou entender tudo o que está escrito. Por isso, amados irmãos, olhe, preste bem atenção. No capítulo 20, versículo de 11 a 15, fala do juízo final. Aqui, no capítulo 20 do livro de Apocalipse, versículo de 11 a 15, fala do juízo final. Depois do milênio, depois do reinado de Cristo sobre toda a face da terra, quando Jesus voltar e reinar sobre toda a humanidade, era o que os judeus esperavam. Eles esperavam na primeira vinda de Cristo. Por isso muitos deles não acreditavam que ele era o Messias, porque não houve o reinado do Messias. Ele foi morto numa cruz, mas ressuscitou, e nem todos acreditaram. E hoje, muitos judeus e pagãos não acreditam que aquele Jesus que foi crucificado está à direita de Deus, e é ele quem há de voltar e reinar sobre a face da terra. Está escrito no Apocalipse. Veja, esse é o juízo final. E aqui nos revela aonde está o inferno, a morte. Em outra tradução, morada dos mortos. Em outra, morada subterrânea. Mas não é a morte. A morte são lugares. Morada dos mortos, o Sheol, o Hades, que é a mesma coisa. São também lugares. Prisões. Tem também o abismo. Está tudo aqui nesse pequeno texto que você vai ouvir. Abismo, onde o Satanás, o príncipe dos demônios, estava preso. Se estava preso, que o anjo desceu e o prendeu, como está escrito aqui no capítulo 19, não, no capítulo 20. Veja, então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Abismo não é a morte, nem a morada dos mortos, subterrâneo. Não é um inferno. Abismo, outro lugar. Mas é prisão. Veja, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou, o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, trancou, algemou, e lançou no abismo, e lá o encerrou. Fechou, selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, esse abismo são prisões também. Não é um lugar só, mas lá foi amarrado por um anjo de Deus, isso na volta de Cristo.
volta de Cristo. Certo? Isso vai acontecer. Foi preso, ele será preso. Ainda não foi, porque Jesus ainda não voltou. As duas bestas serão lançados vivos no lago de fogo, que não é inferno. O dragão, o demônio, não será lançado no lago de fogo, mas no abismo, num lugar diferente. Ele vai ter que ser solto. Não é a última condição do diabo. Foi preso, mas no final, perto do final, ele será solto. Como disse o apóstolo João, aí ele foi revelado, ele será solto para enganar as nações que vão se transviar, que vão se desviar de novo. Correto? E aqui diz no capítulo 20, versículo de 11 a 15. Então vi um grande trono branco e o que nele estava sentado. A presença dele fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo está sendo filmado, tudo está sendo gravado. A minha vida, a sua vida. Nenhum ser humano escapa diante das filmadoras de Deus. Como ele sabe, como tem guardado tudo isso? Veja, a sabedoria humana e a forma como eles armazenam nós, as gravações, as filmagens. Também Deus tem suas filmadoras invisíveis dentro de cada ser humano, cada criatura e fora dela. Nós não vemos com os nossos olhos, mas estamos sendo filmados. E é em alta resolução, definição. São livros e não são escritos com papel. Mais do que digital e eletrônico. Você está entendendo? Isso cada um de nós terá que prestar conta diante de Deus. Nós temos um tempo aqui, cada um de nós. Uns morrem mais cedo, outros mais tarde, mas nossa vida está sendo registrada. Pensamento, a intenção, as atitudes, as nossas reações, como tratamos os outros, como somos tratados, nosso comportamento, conduta. É por aí que Deus vai avaliar a vida do ser humano, sua vida, a nossa vida, através da nossa conduta. É isso que manda, o comportamento, a conduta. Não é religião, o nome, nomes. É a sua conduta, comportamento, expressão, meu amado irmão e minha irmã. Expressão, o que você escreve, o que você vê, o que você ouve todos os dias, como trata as pessoas. É por aí que você será avaliado. Não é pelo nome de uma religião. Não. Não é por teologias. De jeito nenhum. Mas seremos avaliados, justificados ou condenados pelas nossas palavras. As nossas palavras também são obras. O que nós falamos, o que nós escrevemos, o que nós gostamos de ver e ouvir. Gostamos. Quando você olha, você ainda não está pecando. Mas quando você gosta do que está olhando, ama e se detém, e começa a se alimentar, e é uma coisa ruim, você está se contaminando. Os profetas, Jesus Cristo, os apóstolos, os justos, os pregadores, antigos e os modernos, verdadeiros, eles pregam que a conduta, o comportamento, é isso que vai fazer você ser justificado ou condenado diante de Deus. Jesus fala em frutos. Uma árvore boa, ela tem que produzir bons frutos. Uma árvore ruim, ele diz que não produz bons frutos. Mas tem a árvore falsa. A árvore falsa produz fruto bom e fruto ruim. Essa é a pior delas.
Tem quanta gente que faz o bem, mas também faz o mal. É pior do que só ser ruim. Você está entendendo? Então existe esse intermediário, esta árvore falsa. Tem um montão de gente que são árvores falsas. Um montão dentro das igrejas e todas as instituições no mundo inteiro, infelizmente. E como são raros, muito raros, aqueles que entraram pela porta estreita e estão caminhando nela. E Jesus disse, muitos são aqueles que entraram pela porta larga e por aí estão caminhando. E seu fim é a perdição. Mas aqueles que entraram pela porta estreita e pelo caminho apertado estão caminhando, estes sim são os eleitos, os fiéis, herdarão a vida eterna. Serão habitantes de um novo céu e de uma nova terra. Mas ninguém morre para sempre. Nós, seres humanos, fomos feitos para viver eternamente. Ou ser condenados, ou ser salvos e herdeiros das alegrias e das glórias que Deus tem para seus fiéis. Mas tormento, sofrimento, solidão, angústia, choro e ranger de dentes para todos aqueles que são desobedientes, que andam na contramão, em caminho paralelo. Ande no caminho reto, nem para a esquerda e nem para a direita. Siga reto, o caminho reto. Você tem que ser reto, você tem que ser justo, certo. Você precisa ser fiel, porque os infiéis estão perdidos. Se você é infiel, você pode ser fiel. Se é infiel, você pode ser fiel. Sim, se você é falso, você pode ser verdadeiro. Mas isso não depende só de Deus, depende muito de você. Se autoavalie e pense no que você está vendo e ouvindo, no que você gosta de olhar pelos meios de comunicação, principalmente pelo seu celular. Se você tem um laptop, está todos os dias ali. A humanidade inteira está ligada a esses meios de comunicação. Esses meios de comunicação não são mal. Não. Esses meios de comunicação servem para salvar almas, ajudar muita gente, tirá-los da perdição, da condenação. Mas também eles podem ser usados e são usados para levar as almas, as pessoas, à condenação eterna também. Por isso, aí está a árvore da vida, a árvore da ciência, do bem e do mal, e a árvore da vida. Você escolhe. Você escolhe qual o fruto que você quer comer. O fruto da ciência, do bem e do mal, ou o fruto da árvore da vida. O fruto da árvore da vida está nas mãos de Cristo, de Jesus. É Ele quem dá a vida eterna. Ele tem a árvore da vida. Mas existe a árvore da ciência, do bem e do mal. E se comer desse fruto, lá está uma serpente. Eu não estou falando mal da ciência moderna, da tecnologia, do avanço, da sabedoria humana que Deus deu ao homem. Não estou falando mal, mas essa sabedoria humana nem sempre é usada para fazer o bem. Se usa também para fazer o mal. A sabedoria humana, a ciência humana, se usa para fazer o bem e se usa para fazer o mal. Quando se usa para fazer o bem, ela é boa, não é ruim. Mas quando se usa para fazer o mal, destrói a humanidade inteira, a sociedade e as famílias. Preste atenção aqui, morte e morada dos mortos. Veja, os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
Versículo 13. Estamos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. O mar é uma tradução que eu estou lendo. Em outra tradução fala o abismo. O abismo. Entregou os mortos que nele havia. Mortos que nele havia. Então, pessoas que morreram, que estavam presas lá. Presas. Prisão. Não é um lugar, são diversos lugares. O abismo. Entregou. Se entregou porque estavam lá. Não estavam dormindo. Você está entendendo? A morte e o além, a morte e o além deram seus mortos, entregaram seus mortos que neles havia. A morte, lugares, prisões, entregaram os mortos que nela não havia. A morada dos mortos, também entregaram o além. Essa tradução diz o além, na outra diz Sheol, na outra diz Hades, na outra vai dizer morada dos mortos, na outra morada subterrânea, é a mesma palavra. E na linguagem moderna, na nossa linguagem, no português, inferno, inferno, morte, inferno. Lugares diferentes, prisões diferentes, aonde detinha pessoas como penitenciárias, como você vê aqui neste mundo cheio de penitenciárias, na humanidade inteira, diversos tipos de penitenciários, diversos tipos. Lá também, aqui governada por homens, lá governada não é pelo diabo, pelos anjos de Deus. Sim, eles são o exército, as autoridades, são os anjos de Deus. Entregou os infernos, entregaram os mortos que neles estavam. A morte, outros lugares, entregaram os que neles estavam. O abismo, outros lugares, que nessa tradução chama mar, na outra abismo, estavam lá detidos. Porque você morre, as pessoas morrem, como eu já disse. Você não morre para sempre como um animal. Você morre e tem o depois. Seu corpo morreu, mas você tem um espírito, uma alma. É como eu estou falando com você agora. Eu estou falando com você, não é um corpo morto. Sou eu que estou dentro desse corpo. Esse corpo vai apodrecer, vai virar esqueleto, vai sumir. Mas eu não vou estar neste corpo. Assim que eu morrer, eu não vou estar mais nesse corpo. Eu que estou falando com você, estarei num lugar, ou em outro, conforme o que eu tenho pregado, falado, conforme o meu comportamento, minha expressão, minhas obras, durante a vida que eu permaneci neste mundo. Assim você, todos nós. A vida não termina ali no cemitério, num caixão, numa vala, num buraco, no fundo de um poço, no mar. A vida, ela vai para o outro lado, é você. Você tem um corpo espiritual, é você mesmo. Ou você vai para a morte, para o abismo, ou para os infernos, morada dos mortos, morada subterrânea, Sheol, e lá vai ficar detido. Ou você vai ao paraíso, lugar daqueles que foram dignos da salvação, da glória de Deus, que tiveram um comportamento agradável a Deus neste mundo. Vão ao paraíso. E são muito poucos. Infelizmente, poderia ser a maioria, mas é a minoria, infelizmente. Infelizmente. É Jesus que nos revela isso. Então, os mortos, a morte, a morada dos mortos, entregaram as almas que estavam lá. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Preste atenção, o versículo 14 diz: então a morte, um lugar, e o inferno, outro lugar, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo, essa fornalha,
Você observou que o que muita gente prega aí, o erro em nome de Deus, da palavra de Deus, fala céu e inferno. E o lago de fogo? Não, o inferno é o lago. Não é o lago de fogo. Aqui você tem essa revelação da parte de Deus, por meio de Jesus Cristo, do anjo de Deus, ao apóstolo João. E esse lago de fogo não é o inferno, não é a morte, não é o abismo, meu irmão. Você está acabando de ouvir e pode conferir na sua Bíblia. Mas não leia em uma só Bíblia, leia em diversas Bíblias. Tem as Bíblias online, diversas traduções. Uma é diferente da outra, não são todas iguais. Porque os tradutores são diferentes e pensam diferente. E com eles vem o certo e o errado. E são imprimidos, escritos em papel. E nós temos nossos livros, as Bíblias, as milhares de Bíblias. Todas diferentes uma da outra. Numa diz uma coisa, noutra diz outra. Por isso, a importância do Espírito Santo para nos clarear a memória, o coração, a fim de não errarmos e pregar, como tanta gente prega, o erro em nome de Cristo, em nome de Deus. O erro, interpretação totalmente errada. Gente famosa também prega o erro em nome de Cristo. Não porque quer, mas por ignorância. Sim. Falta de humildade, falta de conhecimento. Mesmo que seja muito estudioso, não sabe tudo. E erra bastante. Não é só a sabedoria humana, tem a sabedoria de Deus. É preciso ter a sabedoria de Deus. Sabedoria humana nós temos, sabedoria de Deus e a ajuda do Espírito Santo. O mesmo Espírito que iluminou os profetas e escreveram essas palavras há tantos séculos atrás. E pensa que é fácil? Não, é complexo, é verdade. Por isso, a excelência da humildade. Nós precisamos ser humildes, porque aos simples e humildes, o mistério de Deus são revelados. Mas aos sábios, entendidos aos seus próprios olhos, aos orgulhosos, não é revelado. Foi Jesus quem disse, numa das passagens da Bíblia: Pai, eu te glorifico porque revelaste essas coisas aos pequeninos, aos humildes. E ocultaste esses mistérios dos sábios e dos entendidos. O que ele quis dizer? Pessoas orgulhosas que têm muito estudo e pensam que sabem muito, mas são surdos, são cegos e guias de cego. Tanto na área da ciência como na religião, nas religiões. Sábios e entendidos aos seus próprios olhos, que procuram glória para si mesmo. Eu não estou falando mal da sabedoria humana, não estou falando mal da ciência humana. Ela é dada por Deus, como eu já disse. Mas é uma árvore. Ali está a ciência do bem e a ciência do mal. Todos têm diante de si esses meios de comunicação da mais alta inteligência humana, dada por Deus. Mas é usada por uns para praticar a injustiça e usada por outros para praticar a justiça. Que você seja um que usa os meios de comunicação para praticar a justiça. E você terá o elogio à glória de Deus naquele dia. Todos vamos morrer, amados irmãos e irmãs. Todos nós vamos morrer. E teremos que prestar conta da nossa expressão, da nossa conduta, atitude, ação, reação, aquilo que você escreve, que você ouve, que você fala todos os dias com as pessoas em casa, com os vizinhos, na rua, os lugares por onde você vai, entra, no trabalho, quando está conversando com pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, quando está se comunicando por esses meios de multimídia, como eu estou comunicando com vocês. O que você está fazendo no seu celular, no seu laptop? Como você está usando esses meios de comunicação, de sabedoria humana? Você será
cobrado. Nós seremos cobrados. Estamos sendo filmados. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus em coisa nenhuma. Que não creem em Deus em coisa nenhuma. Mas os ateus, mesmo não acreditando, serão condenados. Os ateus serão condenados. Infelizmente. Infelizmente. Porque cada pessoa vai ter que dar conta das suas obras, das suas atitudes, não das dos outros. Cada um vai ter que dar conta das suas obras. É o que ele nos revela aqui, neste capítulo 20 do Apocalipse, no juízo final. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Obras são o que você acabou de ouvir. Essas palavras que você ouviu. É o tratamento com as criaturas, com o meio ambiente, com as pessoas. O tratamento. Você está entendendo? E você prestou atenção que a besta, o falso profeta, o último imperador da face da terra, esses dois últimos anticristos são os dois últimos. Eles não serão lançados no inferno, nem no abismo, nem na morada dos mortos. E o diabo, o chefe deles, foi lançado no abismo, por um anjo. Foi preso e acorrentado lá durante os 1000 anos. 1000 anos não é no nosso calendário, é no calendário divino. Muito tempo. A humanidade prossegue, o reino de Deus domina sobre todo o mundo. Mas um dia vai se corromper, então o demônio vai ser solto. Vai juntá-lo para a batalha final e serão queimados com fogo que desce do céu. Está escrito aqui também, no capítulo 20 do Apocalipse. Antes desse versículo 11. É muito assunto, estou apenas retratando aquilo que é importante no momento, diante do título que você acabou de ler. A besta, o falso profeta, o anticristo, não serão lançados no inferno, nem na morada dos mortos, nem na morte, nem no abismo. Eles serão lançados vivos no lago de fogo. No lago de fogo. Nem o chefe dos demônios será lançado direto no lago de fogo. Esses dois serão piores do que o próprio chefe dos demônios, o próprio Satanás, Lúcifer. Pior para ser lançado lá, antes dele, antes de todo mundo. E eles não estarão mortos. Quando são lançados lá, eles estão em sofrimento. E todos os que serão lançados lá, junto com eles depois, no juízo final, vão sofrer tanto quanto eles. E o diabo aqui diz que ele foi lançado lá. Foi lançado lá. Veja. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então esse livro não é um livro de papel. É um livro digital, um livro de extrema inteligência diante de Deus. Não é escrito como imaginamos, como os livros que nós temos, nem eletrônico. Mas todos teremos que dar contas, amados irmãos. Por isso nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, nos converter verdadeiramente. Não podemos ser fingidos, não podemos desanimar, não podemos colocar a mão no arado e olhar para trás. Precisamos ficar firmes, mesmo em meio de sofrimentos ou tribulação, perseguição, contrariedades, porque só os vencedores herdarão a glória do reino de Deus, só os vencedores. O povo de Israel tomou posse da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Ele cumpriu a promessa. Um novo céu, uma nova terra, para eles na época. Um novo céu, uma nova terra, isto é, a terra dos cananeus, terra prometida.
terra que emanava leite e mel naquele tempo. É aquele território de Israel hoje, território da Palestina, aquele território ali, a terra da promessa. Deus prometeu e cumpriu. Mas isto faz parte da antiga aliança. Na nova aliança, ele fez uma outra promessa, uma nova promessa. A nova promessa é o novo céu e a nova terra. Novo céu e uma nova terra. Não é este mundo. Sim, o reino de Deus vai dominar a terra inteira. Mas ainda não é aqui. Você está entendendo? O final mesmo será esse novo céu, essa nova terra. Não será essa terra, este céu. Será outro céu, outra terra. Sim. Aí continua no capítulo 21 de Apocalipse. Um novo céu e uma nova terra. Então diz assim no versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva para o noivo. Ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas passaram. Aqui está a recompensa, a glória dos eleitos, dos fiéis, e dos infiéis, e dos perdedores, e daqueles que faziam o bem e faziam o mal, produziam frutos bons e frutos ruins, os falsos, e aqueles que só produziam fruto ruim. Qual é o destino deles? Onde eles estão? No lago de fogo, a segunda morte. E seu tormento, seu sofrimento será para todos sempre. Eles não morrem como animais, mas ficam sofrendo lá. Deve ser um lugar horrível, horrível. Será que isso é verdade? Ou isso é mentira? Ou é só para assustar o povo, a fim de que ele, com medo de ser lançado no fogo, se converta com medo? Não, de jeito nenhum. Você não pode se converter, se arrepender por medo. Você precisa se arrepender e se converter porque as obras, os frutos maus, as injustiças, as abominações que se cometem no mundo, é coisa nojenta, horrível. Você sabe disso. Não dá nem para mencionar o nome dessas coisas. Você está entendendo? Todo mundo que está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Essas injustiças, imundícias, depravações, essas coisas ruins que os seres humanos cometem, essa omissão nojenta e horrível de ser hospitaleiro, de ter caridade para com os próprios irmãos da congregação, da igreja, do grupo, os próprios irmãos, essa falta de caridade, hospitalidade, acolhimento, de amor mútuo entre os irmãos, é coisa horrível. Dentro de todas as igrejas, de todas as instituições, essa discriminação, acepção de pessoas, e essa soberba maldita, esse orgulho que está no coração do ser humano, tratar mal as pessoas, tratar mal os vizinhos, o descaso, o mau atendimento, as palavras arrogantes e perversas, as mentiras, a desonestidade, o louco, falsidade, coisa horrível, as impurezas, prostituição, crime contra as crianças, coisas mais horríveis que acontecem na face da terra. Crime contra as crianças,
crianças inocentes. Você acha que Deus não está filmando, não está gravando tudo isso? Deus vai pedir conta ao pedófilo. Sim, às pessoas covardes, às pessoas cruéis, que maltratam gente inocente, que maltratam crianças, que maltratam as criaturas. Deus vai pedir conta, Ele está filmando tudo. Vai ser grande, muito grande o sofrimento dessa gente. Que você não esteja neste número desses perdedores. Abandone seus vícios. Abandone a bebedeira, a droga, a farra, prostituição, depravação, abominação. Tudo isso é coisa horrível diante dos olhos de Deus. É horrível. Desonestidade, o roubo. Vocês pensam que pecado, muitos pensam assim, o mundo julga assim, e combatem o crime do tráfico de drogas, combatem o crime do homicídio, os assassinatos, combatem diversos crimes, combatem contra os ladrões, os assaltantes, sim. Mas não é só isso que é abominação aos olhos de Deus. O tráfico de droga, o roubo, o assalto, não é só isso. Tem muito mais coisa que é muito pior do que o tráfico de drogas, o consumo de drogas, bebedeira, coisas muito piores. O adultério, por exemplo, a traição, o homem que trai a sua mulher, a mulher que trai o marido. Tem coisa pior. E a desgraça da sociedade, da família, do mundo inteiro. Os filhos, as crianças, coitadinhas, ficam divididas por causa dessa separação, desses divórcios, desses adultérios, da traição. Ficam jogados para lá e para cá. Viram travesti, homossexuais, pedófilo, serial killer. Sim. Agentes de massacre em universidades e escolas. Gente revoltada. Quando surgem esses massacres, serial killer, por exemplo, terrorista, são gente revoltada. Sempre vai haver gente revoltada. O demônio entra e causa muitos danos, pior, porque os pais deixaram a brecha. Os pais estão deixando entrar, os responsáveis estão deixando entrar, estão permitindo e até aprovando essas coisas imundas dentro de casa, pelos meios de comunicação principalmente. Está destruindo o caráter das criancinhas, dos jovens. Esses videogames, esses jogos, essas novelas, essas programações do mundo. Está contaminando, pregando um falso evangelho. Um falso evangelho dentro das suas casas, das suas famílias. Você tem câmeras, tem cerca elétrica, tem alarme, tem seguro de vida, tem seguro no seu carro, na sua casa, está tudo muito vigiado, tem até guardas. Pessoas que têm condições pagam até vigias, guardas, para evitar que bandidos e ladrões os ataquem entre suas casas. Mas estão deixando os piores bandidos e ladrões, sim, filhos de Satanás, entrando pelas portas, pelas janelas, não da sua residência, mas do seu corpo, pelos ouvidos, pelos olhos. Eles estão entrando lá pelos meios de comunicação, estão lá dentro. É por ali que eles entram, por essas portas e janelas. Podemos dizer que são
o celular e a televisão, laptop, tablet, estão entrando por ali. Os criminosos, os ladrões, os bandidos, os filhos de Satanás, estão ali, estão roubando, estão saqueando e roubando a sua alma, a alma de seus filhos e filhas, daqueles que moram dentro da sua casa. Está tudo vigiado, mas veja, não é falta de inteligência, sabedoria divina. Está contaminando através dessas programações, acabando com as famílias. Como eu disse, esses meios de comunicação é como uma árvore de ciência do bem e do mal. Você precisa saber usar, porque a cobra, a serpente, está ali dentro. E se você abrir algumas janelas, essas serpentes vão entrar e vão picar você, seu filho, sua filha. Ali na sala, no quarto, as crianças vão injetar o veneno e eles vão morrer. Vai matar a fé em Jesus Cristo, a fé que deveria conduzir à santidade, a fé que daria a herança de um novo céu e de uma nova terra, preparada para os filhos de Deus. Os pais do nosso corpo, sim, eles têm nome. Pedro, Maria, José, Raquel, Antônio, Júlio, Mateus, Lúcia, tem vários nomes. Pai do seu corpo. Mas esse corpo que você ganhou do seu pai, da sua mãe, vai morrer, vai desaparecer, vai virar carniça, esqueleto. Mas não acaba aí. Veio depois. Você tem um corpo espiritual dentro desse corpo físico. Um corpo espiritual. É você mesmo. Espiritual, um corpo invisível, que você não vê. Esse corpo, ele pode ser filho do diabo ou filho de Deus. Muitos que são ou que foram filhos do diabo se tornaram filhos de Deus. Quando nasceram de novo, estavam mortos, eram filhos do diabo. Mas um dia receberam a palavra de Deus, começaram a orar, jejuar, estudar a palavra, ter comunhão com os irmãos, amar o próximo, deixar os maus caminhos, andar direito, fazer o que é certo, se tornaram filhos de Deus. Foram batizados no Espírito Santo, receberam o batismo no Espírito, dons espirituais, para gerar filhos na fé. Esses são os filhos de Deus. Mas enquanto vocês estiverem maus caminhos, produzindo bem ou mal, ou fazendo só o que é ruim, você é filho do diabo. Foi o que Jesus falou aos judeus naquele tempo. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos de Satanás. E eles diziam que Jesus que era o filho do diabo. Mas era eles que eram filhos do diabo. Então Jesus dizia a eles, vocês pensam que são filhos de Abraão? Não, vocês são filhos de Satanás, do diabo. São assassinos, são ladrões, são imorais, são criminosos e dizem que são filhos de Abraão. Abraão, meu amado irmão, minha irmã, Abraão, ele era agradável a Deus não por causa da carne e do sangue e do corpo dele. Ele era agradável a Deus não por causa da aparência física dele. Ele era agradável a Deus, Abraão, por causa da espiritualidade dele, por causa da conduta, do comportamento, da expressão. Era um homem justo, um homem que guardava os mandamentos de Deus sem estar escrito. Ele guardava no coração. Isso muito antes de Moisés. Muito antes. A lei não estava escrita, mas estava escrita no coração de Abraão.
Abraão teve experiência com Deus. Então, Abraão era agradável a Deus por causa da espiritualidade dele. O que era essa espiritualidade? Era a conduta, o comportamento dele, a expressão dele. Como ele tratava as pessoas. Veja que Abraão era um homem muito rico, e só tinha uma mulher, era Sara. Ele poderia ter várias mulheres, não era pecado, não era errado naquele tempo. Mas quis ter só uma. Olha a qualidade desse homem, tendo muito dinheiro. Poderia ter muitas mulheres bonitas, como Salomão, por exemplo, que teve 1.700 mulheres e 300 concubinas. E Davi, quantas mulheres teve? Teve bem menos, mas teve várias mulheres. Não era pecado. Foi pecado quando um dia ele tomou a mulher do próximo, a mulher de Urias. Aí ele cometeu um crime muito grave, um pecado maior do que o de Saul. Então, a espiritualidade de Abraão. Vocês estão entendendo? Nem todos os judeus são filhos de Abraão. Hoje há muitos judeus nos Estados Unidos, em Israel, em todo lugar. Mas o verdadeiro judeu é aquele que tem a espiritualidade de Abraão. A espiritualidade de Abraão é a espiritualidade que Cristo teve, os apóstolos tiveram, discípulos de Cristo. Os verdadeiros cristãos, os cristãos judeus na época, e que se multiplicaram e abençoado foi todas as famílias da terra, com este nome, com este povo. Todos aqueles que se convertem verdadeiramente, crendo no Filho de Deus e seguindo os seus mandamentos, esses são os verdadeiros filhos de Abraão. No Espírito, porque Deus não quer saber da carne, do corpo. Deus quer saber da tua espiritualidade, da tua conduta. Se você é bonito, se é forte, se é famoso, se tem boa aparência ou se não tem, isso não importa. O que importa é o que você é por dentro, o seu caráter. O que importa é a sua expressão, seu tratamento com as pessoas, seu comportamento. É isso que importa. Isso que importa para Deus. Era o que Abraão era. Abraão, Isaac, Jacó, seu filho. E depois os patriarcas, que se converteram também, tendo como destaque José, que era o melhor deles, José. Esse tinha a espiritualidade de Jacó, Isaac e Abraão, o José, que salvou a família toda, sustentou até o pai, numa época de seca, penúria, de vaca magra. Se tornaram as famílias mais ricas e importantes no Egito naquela época, por causa de José e da espiritualidade de José. Se você ler a história de José, é muito linda, você pode ler diversas vezes, você sempre vai ficar emocionado quando lê de coração essa história. Você nunca vai se cansar. Mas tem um ponto nessa história de José, se você prestar atenção, um ponto X. No meio daqueles 10 capítulos, começa lá em Gênesis 37, pulo 38, muda um pouco a história, 37, 39, 40, 41, vai até o 45, mais ou menos, 47. São 10 ou 12 capítulos, mais ou menos. Mas no meio desses capítulos, dessa história toda, existe um ponto X. E o ponto X dessa história de José é algo fora de todo o comum. Tanto naquela época como hoje. Era uma prova, ele foi provado de um jeito muito difícil. A mulher do Potifar, que era o chefe, um oficial do faraó, um homem importante, muito rico. Ele era escravo na casa desse homem. A mulher dele, certamente, era uma mulher muito formosa, uma mulher nova, uma mulher muito bonita. Por quê? Porque era um homem rico. E as mulheres, naquela época, você comprava com dinheiro. E quem tinha muito dinheiro, tinha mulheres bonitas.
Aquela era uma mulher muito bonita, formosa. Não precisamos nem ver. Mas podemos, pela fé e pela inteligência que Deus nos dá, ver a forma daquela mulher. Uma mulher muito bonita que se apaixonou por José dentro de casa. O oficial não sabia, mas ela seduzia e tentava todos os dias seduzir e ir para a cama com esse jovem, filho de Abraão. E ele sempre dizia não, sempre recusando, sempre fugindo dela. Ele morava lá, poderia ter se relacionado com a mulher de seu patrão. Ele era o chefe de todos os escravos. Foi nessa posição que Deus colocou José, na casa do oficial. Ele percebeu, tudo foi abençoado, tudo estava prosperando ainda mais na casa desse oficial por causa de José. Deus estava abençoando o oficial e tudo que ele tinha por causa de José. E aí a mulher formosa, linda, mulherão, tenta seduzir. Esse é o ponto X dessa história toda. Tenta seduzir, e ele jovem e ela bonita. É muito difícil, uma prova muito difícil. E ele disse a ela, eu jamais faria uma coisa dessa, nunca pecaria contra Deus. Ir para a cama com você é pecar contra Deus. Foi isso que ele disse, está lá na Bíblia. Primeiro pecado, não adulterarás, já estava no coração dele, ele aprendeu com o pai, com o avô. Não te metas com a mulher do próximo. E ele estava respeitando o patrão, dando o seu exemplo. Olha que comportamento santo. Se José transgredisse esse mandamento que estava no coração dele, se ele transgredisse, se ele fosse para a cama com aquela mulher bonita, famosa, essa história não estaria escrita na Bíblia. Sim, amados irmãos e irmãs, não estaria escrita na Bíblia a linda e maravilhosa história de José, uma história mais linda da Bíblia, ou uma das mais lindas da Bíblia, essa história. Se você não leu, leia. Se você já leu, leia de novo. Com devoção, você sempre será edificado. Mas o ponto X está aí. Se ele vai para a cama com ela, se ele se relaciona e comete esse adultério, todo o plano de Deus sobre a vida dele, toda essa história linda não estaria escrita. E o que era para acontecer lá na frente, a glória que estava reservada da parte de Deus para ele e para toda a família de Jacó, teria ido por água abaixo. Teria ido por água abaixo. O plano de Deus não se teria cumprido na vida dele e de toda a família de Jacó. Veja a importância de resistir à tentação, de ser vencedor. Pensa que foi fácil? Não é fácil. Você sabe que não é. Você que é homem, você que é mulher, sabe que não é. A mulher que resiste à tentação de um homem, que é muito melhor do que o marido, que o noivo, que o namorado, muito melhor. Em todos os sentidos, às vezes, resistir não é fácil. Mas se você vencer e resistir, por amor ao reino de Deus, a Jesus Cristo, por amor a Deus, porque você vai estar pecando contra Deus primeiro, desprezando a Deus. Se você resistir, com certeza, lá na frente, não só este mal, como tantos outros, você vai ser glorificada por Deus. Você vai ser glorificado por Deus, assim como foi José. Eu não estou falando somente de prosperidade financeira, eu não estou falando de
riqueza, dinheiro. Eu estou falando, acima de tudo, da glória que Deus tem reservada para os vencedores, para os eleitos, os fiéis. Não que você nunca tenha caído, ou que você não vai cair, mas procure se esforçar para não cair. Mas se cair, se levante. Não fique prostrado e caído. Não fique caída, se levante. Mande embora este demônio, traidor, esse espírito que está dominando você. Seja fiel, porque um dos pecados tão grandes e tão terríveis, destruidor da família e da sociedade, da humanidade, é o adultério, a prostituição social, sexo sem compromisso nenhum. Você está entendendo? E a soberba, a falsidade, são males terríveis. Veja, e José venceu. Ele foi preso, foi caluniado por essa mulher por ter sido fiel, por ter dito não a ela com frequência. Até que ela viu que não ia conseguir, então passou a odiá-lo e o caluniou, ele foi preso. Quando ele foi preso, ele com certeza apanhou, sofreu. Só não morreu porque Deus não permitiu. E quantos anos ele ficou na cadeia? Inocente, por ter cumprido o mandamento de Deus, por causa da espiritualidade dele, que era semelhante a seu pai, seu avô. Então, a espiritualidade de Abraão, a espiritualidade de Jesus Cristo, dos apóstolos, a espiritualidade, é isso que manda, isso é que voga, isso é que é importante aos olhos de Deus. Concluindo, tudo que você ouviu, a tua expressão, o teu comportamento, as tuas reações, ações, as tuas obras, teu tratamento com o meio ambiente, as criaturas, as pessoas, isso é que vai te justificar ou vai te condenar no dia do juízo. Amém? Deus abençoe você e a sua família.